Imagine só uma praga apocalíptica acontecendo. Todo mundo está falando da praga das minhocas que está acontecendo em Pequim, na China. Milhares, talvez milhões de minhocas que caíram do céu provavelmente e elas estão invadindo as ruas de uma parte de Pequim. Você pode ver fotos onde carros estão cobertos completamente de minhocas. Você pode ver cenas de pessoas caminhando com minhocas pretas, gosmentas, assim, líquidas do seu lado. É uma coisa, assim, realmente chocante. O que a Bíblia tem para falar para a gente sobre essa ideia? Quando nós vemos algo assim completamente estranho, sobrenatural, nós temos que perguntar por que isso está acontecendo. Uma praga assim não é algo normal. É interessante que, com razão, a ciência sempre tenta dar explicações, mas por outro lado, uma pessoa que conhece a Bíblia, ela sabe que isso também tem um lado problemático. Por quê? Porque a explicação natural nunca vai ser suficiente. Vamos começar a entender um pouco melhor o que aconteceu na China. Como eu falei para vocês, tá? Milhares de minhocas estão nas ruas, em cima de carros e tudo mais. Por que isso está acontecendo? Tem gente que fala, na verdade, que é influência de um tipo de vegetação de plantas chamado um tipo de papoulas especial que está trazendo esse tipo de minhocas. Tem pessoas até que falam na internet que não são minhocas, são as flores dessas papoulas, dessas árvores, dessa vegetação que, na verdade, junto com a água, passam a ter uma aparência de minhocas. Outras pessoas falam, não, de forma alguma, são minhocas completamente e elas estão vindo da terra por algum fenômeno que a gente não consegue explicar completamente. Outras pessoas trazem a teoria da lua da minhoca, que é uma expressão que os indígenas americanos traziam para quando a lua está crescendo de uma determinada forma, e isso acontece exatamente agora nessa época, e isso, a lua da minhoca está fazendo as minhocas saírem da terra de uma forma assim extraordinária, numa quantidade nunca vista. Existem ainda aquelas pessoas que falam que, na verdade, são ventos fortes que trouxeram essas minhocas de outros lugares, tá? Ventos muito fortes que chegaram lá e trouxeram as minhocas. Eu acho que essas explicações até agora não convencem nem os cientistas, nem a você e nem a mim. É interessante que quando a Bíblia fala sobre pragas, a gente vai trazer a explicação de pragas na Bíblia, a gente vai entender o que significam as minhocas, mas uma coisa é muito clara, a Bíblia traz pra gente, no terceiro livro, o livro de Levíticos, que quando Deus manda coisas sobrenaturais, quando a gente vê processos no mundo que não teriam que acontecer e a pessoa fala, isso aqui provavelmente aconteceu à toa. A palavra bíblica, no hebraico bíblico, se chama a palavra keri. Keri vem da palavra mikre. Mikre é aconteceu à toa. Aconteceu de uma forma randômica, ou seja, não tem um propósito. O que a Bíblia fala sobre isso? Ela fala, saiba que Deus vai mandar ainda mais pragas para você se tocar que não existe acaso, keri, no mundo, para que você entender que existe um só Deus. É interessante aqui que o versículo que eu trouxe, ele fala assim, e se você andar contrariamente a mim e não me quiser ouvir, Deus está falando isso, então eu vou te trazer pragas 7 vezes mais conforme os vossos pecados. Você está vendo aqui que a tradução, mais uma vez, ela não consegue trazer a palavra principal. É se você atribuir aqui uma causa à toa. Ou seja, isso aconteceu sem nenhum motivo. E todo o que está acontecendo é porque você atribuiu dessa forma. Daqui você está vendo como é importante você aprender o hebraico bíblico, porque às vezes é a parte mais importante de um versículo, que só assim ele faz sentido. É verdade que você fala, você está indo contra Deus, então Deus vai me dar 7 vezes pragas mais. Verdade, tem um sentido, mas a parte principal é que você está falando que isso está acontecendo
acontecendo ao acaso, sem um motivo verdadeiro, é à toa. Não tem nada que está fazendo isso. Não, se você fala isso, aí Deus vai falar, você não consegue me reconhecer, você não consegue reconhecer que você está fazendo uma coisa errada. Por isso que eu falo, aprenda o hebraico bíblico para você não perder a parte mais importante da palavra de Deus. Aprenda a Bíblia de uma forma orientada, isso é fundamental. E você que quer isso, vou deixar um link aqui nesse vídeo para você que quer ter esse conhecimento a mais. Então a gente vê que quando você vê algo sobrenatural, você tem a obrigação de buscar a causa. A gente pode ver isso em vários exemplos na Bíblia. Por exemplo, quando a gente fala de praga, eu tenho certeza que a primeira ideia, noção que vem na sua cabeça são as 10 pragas no Egito. As 10 pragas no Egito, elas tiveram motivo de acontecer. Não somente as 10 pragas, como um conjunto de pragas teve um motivo, e a Bíblia fala para que você reconheça, para que na verdade todos reconheçam que eu sou o Deus. Eu sou o Deus, o Criador de tudo, eu controlo tudo que acontece aqui. Então ela tem um motivo de vir as pragas. A gente sabe também, pelo lado dos egípcios, que eles maltratavam demais os israelitas pela escravidão e cada detalhe da escravidão. Então, na verdade, cada uma das pragas tinha um motivo. Por exemplo, a praga do sangue. Por que ela acontecia? Porque os egípcios matavam os israelitas, jogaram eles, as crianças, no rio Nilo. Então, vamos tratar vocês medida por medida. Vocês fizeram isso com os israelitas, então agora vocês vão ver o Nilo se transformando em sangue. Todas as águas do Egito vão virar sangue e vocês agora não tem como consumir a água, vocês vão ver sangue na frente de vocês. A gente pode dar um outro exemplo, tem vários exemplos, mas por exemplo a quarta praga, que ela se chama no hebraico bíblico Arov. Aí a pessoa pega a tradução em português e o que está escrito lá, moscas. Mas ela não entende que a tradução está errada. E ela pensa que nós que estudamos hebraico bíblicos é que não sabemos. Arov significa feras, animais selvagens. Pegue uma Bíblia hebraica, pega essa palavra Arov, coloca na tradução do Google que você vai ver lá feras. Por que alguém colocou mosca, a gente não sabe, mas você está aprendendo errado se você pensa assim. E por que Deus manda para os egípcios a praga das feras? Porque eles colocavam os israelitas, como acontecia em Roma, a lutar contra feras por pura diversão. Às vezes mandavam eles caçar feras e muitas dessas vezes não existiam armas assim tão sofisticadas. Essas pessoas, os israelitas, eram devorados por feras. Então agora eles vão sofrer medida por medida. O que a gente está vendo aqui? Nada é à toa. A praga dos primogênitos fica claríssima. A gente tem um ótimo vídeo no canal sobre isso, que eles mandaram matar os recém-nascidos israelitas. Então agora vocês vão sofrer a mesma coisa. Cada um vai perder o seu filho primogênito. Então você vê que tem uma razão muito clara para cada praga que Deus mandou. Um outro caso fascinante que está na Bíblia é o caso das serpentes que vinham e picavam os israelitas no deserto. Veja bem, o deserto é um lugar que existem muitas cobras e serpentes, mas durante toda a travessia nada acontecia. Muitos explicam que, na verdade, aquelas nuvens de glória protegiam os israelitas de cada coisa errada que podia acontecer, seja muito sol, seja muito frio no deserto, mas também de animais ferozes e selvagens. Mas teve um episódio que começam a vir serpentes, e quando é que elas vêm? Elas vêm quando o povo de Israel está reclamando contra Deus, está falando mal de Deus, está falando que eles têm maus tratos, enquanto tudo o que acontecia era exatamente o contrário. E quem representa a ingratidão, quem representa aquilo que tem uma má língua, as serpentes. Então vai vir uma praga de serpentes que vai bater em vocês, que vai castigar vocês. E o que acontece então nesse momento? O povo se dá conta e vai até Moisés. Moisés, se isso está acontecendo é porque nós pecamos.
então nós pecamos, por favor, Moisés, interceda, a gente está pronto para se arrepender. E o que acontece é exatamente isso. Tem todo aquele episódio que Moisés constrói uma serpente de bronze, porque no hebraico bíblico isso forma Nechash, Nechoshet. Nechoshet é bronze, Nahash é serpente. Então tem todo um motivo para isso. A gente também tem um vídeo no canal sobre isso. Então você vê aqui claramente, as serpentes até esse momento não vieram. Mas quando o povo pecou, então chega a praga medida por medida. Um outro exemplo muito interessante aconteceu aqui com os filisteus. Quando os filisteus fazem aquela batalha na época do profeta e sumo sacerdote Eli, eles vencem a batalha e naquela batalha os israelitas tinham trazido a Arca da Aliança como uma forma de ter uma proteção especial de Deus, mas a Arca da Aliança não serve nada para as pessoas que estão indo contra a vontade de Deus. E o que acaba acontecendo é que os filisteus, eles roubam a Arca da Aliança e essa Arca da Aliança fica agora no território dos filisteus. A princípio eles ficam muito felizes, só que na primeira e na segunda noite eles já ficam assustadíssimos, porque eles colocam a Arca da Aliança do lado do deus pagão chamado Dagon, e 2 vezes o Dagon do nada cai, sendo que na segunda vez parte a sua cabeça e as suas mãos. E logo depois disso, o que acontece? Os habitantes onde estava a Arca da Aliança da cidade de Ashdod, eles começam a ter uma praga de hemorroidas. Essa praga incomoda eles a ponto que eles não conseguem andar direito, eles não conseguem fazer nada. Mais uma vez, eles entendem isso aqui pelo pecado que nós fizemos de trazer a Arca da Aliança. A Arca da Aliança pertence ao tabernáculo, nós roubamos ela. A princípio, o que eles fazem é jogar ela para outro lado. Eles mandam para a cidade de Gat. O problema é que lá acontece a mesma coisa. Quando eles se tocam que mais uma vez vem a praga, tem pessoas morrendo, tem pessoas sofrendo, então eles falam, chegou a hora de devolver para os israelitas, como você pode ler no livro de Samuel. Até mesmo os filisteus perceberam que essa praga não vem à toa. Ela veio por causa dos pecados que eles fizeram. Então, mais um exemplo muito interessante. Ou, por exemplo, a gente vê no livro de Reis, quando o povo de Israel sofre com seca e às vezes fome. Por exemplo, na época do profeta Elias. O profeta Elias, ele fala que ele vê o povo fazendo idolatria, indo contra a vontade de Deus, porque na verdade naquela época o rei era Acabe, a sua esposa era Jezabel, e a Jezabel era uma idólatra completa e tinha até profetas falsos, e ela convenceu o seu marido de que realmente a idolatria é o melhor caminho, então muitas pessoas seguiam o Baal. Então veio o profeta Elias, ele fala, como é que pode ser uma coisa assim? Ele fala com Deus, ele se comunica, ele é um profeta, e ele fala, Deus, na sua Bíblia está escrito o quê? Está escrito que quando as pessoas fizerem as coisas erradas, então você vai parar de fazer chuvas, porque a terra de Israel depende das chuvas. E o que a gente vê? Então, uma praga que ela dura 3 anos e é uma seca terrível, e só depois de 3 anos, quando acontece o desafio de Elias contra os profetas do Baal e o povo se arrepende, finalmente as chuvas voltam. Todos entenderam que aquela seca não veio à toa, foi uma praga que veio de Deus, teve um motivo da vinda. Então, se a gente vê agora esse caso de minhocas, milhares de minhocas em Pequim, na China, será que a gente pode falar que é por causa de uma vegetação? Será que é por causa do vento? Será que realmente elas saíram da terra, resolveram sair do nada? É claro que não, a gente estaria entrando naquela categoria de pessoas que falam que tudo vem ao acaso. Interessante que na Bíblia a gente vê algumas alusões ao tema das minhocas. Uma dessas alusões aparece no livro de Jó. Veja o que está escrito. Em Jó está escrito, né, que os meus dias passam mais rápido do que um tecelão pode tecer a sua tela. Começa a trazer uma descrição e no final dessa descrição está escrito, você me desfaz em pedaços como um tecido devorado por traças
e minhocas. Então é isso que acontece com o ser humano. A gente vê isso em Jó. Em Isaías 51, a gente vê algo parecido, o verme que rói a roupa e a traça que a devora, estão ambos destinados ao mesmo fim. Então o que a gente vê aqui? Tantos vermes, na ideia das minhocas, as traças, elas estão devorando os corpos das pessoas, as roupas das pessoas. A gente também vai ver nos Salmos, no 22 está escrito: mas eu sou um verme e não um homem, zombado pelos homens e desprezado pelo povo. Por um lado, a minhoca, ela tem uma representação na Bíblia sobre o final do ser humano. A gente às vezes vê essa ideia de que o ser humano ele tem que ter a humildade, e aí ele é comparado com uma minhoca, a minhoca que ninguém vê ela, que está embaixo da terra. E às vezes ela demonstra isso de que o nosso corpo, a nossa vida aqui, ela é extremamente temporária, mas não só o nosso corpo, também os nossos pertences, a nossa roupa, tudo que aquilo que a gente tem de material, ela vai acabar sendo devorado por minhocas, por vermes e por traças. Tem uma mensagem aqui muito clara. Às vezes o ser humano ele se torna extremamente materialista e ele se fala: olha só, eu sou muito importante, eu tenho muito dinheiro, eu sou muito famoso, muitas as pessoas me dão muita honra e eu tenho agora muitas posses. E Deus dá um sinal: está faltando para você foco correto. Você tem corpo, mas você tem uma alma. O corpo acaba rápido, o corpo ele vai ser devorado por minhocas, você tem que lembrar disso, tanto para se comportar com humildade, quanto para você estar no caminho correto. O caminho correto de você entender que você tem que se dedicar muito na sua vida a buscar a sua aproximação ao Criador, porque é a única coisa que realmente vai ficar para toda a eternidade para a gente. Uma pessoa que ela vai se dedicar demais a quantas roupas elas têm, quanta posse ela tem, o que vai acontecer? As minhocas vão comer tudo isso. Disso não resta nada. O que resta para o ser humano é o espírito que ele tem. Se ele conseguiu em vida fazer merecer a conexão eterna que ele pode ter com o seu Criador. Então, para as pessoas que estão na China, mas também para cada um de nós que está vendo essa praga acontecer de uma forma sobrenatural, tem aqui, sem dúvida, uma mensagem muito grande do Criador para toda a humanidade. E nós que temos essa mente aberta, os olhos abertos, nós vamos aprender essa lição de Deus e vamos mudar, melhorar, aperfeiçoar o nosso comportamento.